Olá, boa noite, tudo bem? Começando então a última live dessa série no momento, né? Tudo indica que vai continuar com outros convidados, mas dentro do que está planejado, hoje é a última live dessa série Carreira Musical em Pauta. Então, hoje a gente vai continuar a conversa que iniciamos outro dia com o Fábio Presgrave, grande cellista brasileiro, professor, que estudou em Nova York, tem tocado bastante aí em vários países, dado aula. Atualmente é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele que é carioca, né, do Rio de Janeiro. Inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o Fábio quando ele estava começando a estudar violoncelo num centro Suzuki, a Casa da Cultura, no Rio de Janeiro. Boa noite, Alisson, tudo bem? Gabriel, tô vendo o pessoal entrar aqui, legal, tá gostando das lives? Eu também. A gente aprende muito, né? Eu tenho aprendido bastante nessa série de lives sobre, justamente sobre a história de cada convidado. A ideia nossa aqui é conversar sobre a carreira musical, principalmente sobre a vida de cada convidado. Por isso o nome da série é Carreira Musical em Pauta. Então tiveram vários convidados de vários instrumentos e vários estilos musicais diferentes. Ótimas conversas, histórias, Gabriel, maravilha. Ó, Fábio chegando aqui na área, eu sei que ele tinha um compromisso antes. Inclusive eu comecei agora, né? Recém começamos a live. Ontem foi com o Baldini, querido Emanuele Baldini, foi a continuação também. Hoje a live com o Fábio também é a continuação. A gente tem a primeira parte gravada já, né? Tá salva aqui para quem quiser assistir. E hoje a gente vai continuar a nossa conversa. No outro dia tivemos um pouquinho de problema técnico, que no final foi resolvido. Tá um frio hoje em Porto Alegre aqui, então tá fácil. Tem várias cidades aqui do Rio Grande do Sul que estão abaixo de zero, inclusive. Essa madrugada fez uma temperatura abaixo de zero. Tudo bem, Fábio? Tá entrando aí? Oi, André. Rapaz, pelo menos agora eu já sei o que fazer quando acontecer isso. Vai conversando com a galera que eu vou desinstalar e instalar de novo. Tá ótimo, perfeito. Vou Dois aproveitar para fazer minutinhos eu meu. volto. Tá ótimo, um abraço, já estamos esperando aí. Valeu. Então, vou aproveitar para divulgar. O Gabriel está em Caxias, né? Mas amanheceu menos um. É isso aí. Agora há pouco estava vendo no jornal ali na televisão várias cidades do estado aqui com gelo, assim, né? Amanheceram com o campo gelado. É isso mesmo. Eu estou com o ar-condicionado bem quente aqui, então não tem desculpa. Estou até com calor, na verdade. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, então, enquanto o Fábio está resolvendo um probleminha técnico que teve ali, a questão do celular, né? Enfim, ele já sabe como resolver. Deixa eu falar para vocês que amanhã, né, eu vou fazer o workshop gratuito, Aceleração Carreira Musical, onde eu vou mostrar o método que eu venho utilizando, né, para ajudar muitos músicos, tanto de maneira individual como em grupo, a definirem seus objetivos na carreira e depois se organizarem para entrar em ação e atingir esses objetivos de maneira mais rápida, mais eficiente. Já faz alguns anos que eu venho fazendo esse trabalho. Então, Alisson, recomendo muito o trabalho do André. Beleza, Alisson, obrigado. Não foi nada combinado, viu, pessoal? Tem vários depoimentos aí que o pessoal dá, do Carmelo de Los Santos, que é bem conhecido também. É tudo espontaneamente, não tem nada combinado, tá? São pessoas que fizeram trabalho comigo e tiveram bons resultados. Bom, de qualquer maneira, amanhã é gratuito esse workshop. Eu fiz um mês passado, foram 3 horas de conteúdo, conversa. Ele acontece pelo Zoom, então ele é tipo uma palestra, mas tem alguns exercícios, né? Eu trago ferramentas e exercícios que são muito bons para a pessoa utilizar em várias situações da sua vida profissional e, na verdade, não só profissional, porque a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, de planejamento, produtividade. Então, tudo isso se aplica a várias áreas da vida, né? Muito bem, acho que agora vai dar tudo certo. Então, precisa se inscrever pelo link que está aqui na bio, tá? Eu sei que muitas pessoas já estão inscritas, na verdade já lotou a sala, mas a gente deve transmitir ao mesmo tempo pelo Zoom e ao vivo pelo YouTube, tá? Então todo mundo vai poder assistir. E quem fizer a inscrição
vai receber a gravação depois. Precisa se inscrever, tá? É só ir ali na bio, no link da bio e fazer a inscrição. Qualquer dificuldade, manda um direct direto para mim que eu envio o link para a pessoa, tá? Para o interessado. Agora vai dar certo. Então, ontem a gente teve a segunda parte da live com o Baldini, que casualmente está aqui no Rio Grande do Sul também, ele que mora em São Paulo, né? Ele fala da USESP. O Fábio está em Natal, então ele deve estar no calor. A gente vai ter um contraste agora aqui de temperatura. Agora aqui em Porto Alegre deve estar uns 8 graus ainda. Daqui a pouco já está 6, daqui a pouco não está ficando. Pô, André, eu acabei de fazer uma e deu certo fazer isso, é mole? Espera aí que, pelo menos dessa vez, a Bia está em casa. Se eu entrar pelo Instagram dela, tá. Você não estranhe. Se aparecer Ana Beatriz Pesgrave, é ela, então, e sou eu. Tá. Continua o papo. Vai dar certo. Dessa vez eu não abro nada. Tranquilo. Não tem problema. Eu vou falando aqui. Não falta assunto. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Se vocês puderem escrever se estão me ouvindo bem, pelo jeito sim, né? Tá tranquilo, eu estava com um probleminha no meu fone do celular, mas eu acho que resolveu. Tanto que hoje eu estou de fone e acredito que está tudo bem. Se cada um puder escrever da onde é, que cidade que está agora, eu agradeço, tá? É bem interessante isso para a gente ver. Eu tenho um grupo, né, que eu criei também, um curso que se chama Marketing para Música. E esse curso eu abri só para quem já fez o trabalho anterior comigo, e tem pessoas de vários lugares, né? Inclusive uma colega nossa, cantora, tá perfeito. Obrigado, Alisson. O som tá legal, né? Boa, Mari. E temos participantes de vários lugares. Tem uma cantora que está em Macau, na China. Então agora, às vezes ela entra até para assistir. Lá agora são 23 horas de diferença. Então se aqui é 8 da noite, lá agora é 7 horas da manhã. Tá perfeito, que ótimo. Muito bom. Então lá são, em Macau, né, 23 horas de diferença. João Pessoa, legal, Caxias do Sul, ó, grandes contrastes aí de temperatura e tudo mais. Enfim, Luiz, eu vejo que você está frequentemente nas minhas lives aqui, nas nossas lives, fico muito feliz, grande abraço. Estava ontem, né? Também, Teresina. Maravilha, o Brasil é muito grande, né? E que bom que a gente está podendo agora conversar, natural do Rio Grande do Sul, residindo no Rio de Janeiro. A Camila, né? Camila, eu morei 7 anos no Rio de Janeiro, me formei na Unirio, aí no Rio de Janeiro, toquei na Sinfônica Brasileira, na Orquestra do Teatro Municipal, morei 7 anos aí, e agora estou de volta aqui em Porto Alegre. Trabalhei muito tempo em Caxias também, na Serra Gaúcha aqui, né? Onde tem alguns colegas, o Gabriel está lá agora. Muito bem, então temos representantes aí de vários lugares. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o workshop de amanhã. Então, eu vou não só fazer propaganda, já vou trazer um pouquinho do conteúdo, tá? Sérgio Lisboa está fazendo o trabalho aqui conosco, está em São Paulo, né? Acredito que esteja em São Paulo. Então, amanhã eu vou mostrar o método que eu venho utilizando, que é composto de 4 etapas, tá? Já vou adiantar um pouquinho aqui, dar um spoiler para vocês. Beleza, Luiz? Obrigado. Que é autoconhecimento, pesquisa, planejamento e ação. Ah, legal. Em Illinois, né? Legal. Estou estudando na Unirio também, ó, minha colega. Então, quanta gente, né, que a gente acaba se conhecendo, que não teve no mesmo período, teve em períodos diferentes. Isso aí, maravilha. Então, eu vou falar amanhã sobre esse método, né, que ele tem por objetivo ajudar a pessoa a ter uma clareza dos seus objetivos profissionais. Então, em primeiro lugar, ter clareza. E no segundo lugar, realização. Então, buscar a realização. São 2 etapas fundamentais. E isso a gente vai trabalhar dividido em 4 etapas, né? É um método composto de 4 pilares, vamos dizer assim. O primeiro, sem dúvida, mais importante é o autoconhecimento, onde eu vou trazer alguns conceitos, vou propor alguns exercícios, ferramentas, para cada um encontrar mais o seu potencial, né? Descobrir mais aquele potencial, às vezes está meio oculto ali, não está bem percebido, né? E a grande maioria das pessoas tem essa dificuldade de reconhecer os seus pontos fortes. Eu gosto muito de falar de um livro, tem várias pesquisas que mostram isso, né? Mas tem um livro que se chama Descubra os seus pontos fortes,
ele foi feito em 200 países, né? Não, em 100 países, com mais de 200, com mais de 2 milhões de pessoas, que mostra que a maioria das pessoas tem pouca consciência com relação às suas qualidades, ao seu potencial, às suas inteligências. Então, tudo isso eu vou falar, né, amanhã, ajudando a pessoa a identificar o seu potencial, que é a base de tudo, né? Depois disso, a próxima etapa é a pesquisa, então é importante sempre a pessoa fazer uma pesquisa do que ela pode fazer, ou que cursos ela pode fazer, ou que trabalhos, ou que projetos ela mesma pode criar, ou que emprego ela pode buscar, né? Então, tudo isso é bem interessante, a gente pensar de uma maneira organizada. Então, é autoconhecimento, pesquisa, depois vem o planejamento, e o ideal é que exista um planejamento de longo prazo, médio prazo e curto prazo, tá? E, por último, a ação. Então, autoconhecimento, pesquisa, planejamento e ação. Na questão da ação, acho que o Fábio entrou aqui de novo. Na questão da ação, a gente vai falar sobre foco. Perdi. Fábio. Então, na questão da realização, a gente fala, tem produtividade, foco, tudo isso é essencial. Agora, se a pessoa não tem a clareza do que ela quer fazer, não adianta ter foco, vai focar no quê? Né? Vai produzir o quê? Para quem? Então, isso é essencial a gente ter essa clareza em primeiro lugar. Eu não consigo falar e achar o convidado ao mesmo tempo. Não estou achando aqui, eu tinha visto o Fábio. Aqui, Fábio. Engraçado, eu clico no nome e daí não aparece. Fábio, se puder me mandar aqui a solicitação, eu não estou conseguindo te encontrar aqui. Fábio Soren, 3 graves. Soren, inclusive, o Fábio é primo de uma colega, né, violinista, que tem a escola Suzuki, lá no Rio de Janeiro, aqui. Onde eu trabalhei nessa escola Suzuki, justamente, né, era a Casa de Cultura Rio de Janeiro, onde o Fábio era aluno, era novinho, assim, na época, ainda é jovem, né, e estava começando a estudar violoncelo. Hoje em dia é um grande instrumentista, professor e tudo mais. Poxa, André, eu estou frustrado. Eu fiz até outro perfil aqui para ver se o problema era. Eu vi Soren, acho que era Sorai. Eu já fiz aquele procedimento do instalar e reinstalar, que na live que eu acabei de fazer com a fisioterapeuta funcionou, mas realmente esse bug do Samsung é um negócio que não dá para entender, cara. É uma... porque eu não sei, André, se vale para você a gente conversar nesse esquema só com áudio, que eu teria o maior prazer de fazer. Fico extremamente frustrado. Não, tranquilo, você não tem não tem culpa nenhuma. Eu acho que a gente pode falar por áudio, sim. Eu acho que não tem problema. Ou até a sugestão do Alisson ali é falar por áudio. Dá para ouvir bem o Fábio, dá para ouvir bem os dois, Alisson, ou demais amigos que estão assistindo aí. Fala um pouquinho, Fábio. Fica falando um pouquinho para a gente ver se dá para... Por favor. Certo. Eu acho, André, é engraçado, né, cara? A gente está fazendo essas movimentações todas pela internet. Geralmente dá certo. Mas tem uma hora ou outra, cara, que a falta de... Eu sinto falta de ter tido na graduação uma aula sobre essas coisas, entendeu? Tanto do empreendedorismo, mas você sabe que o Luiz Coimbra, que é um super timista da música popular no Rio, eu chamei ele para o FIMUCA para fazer um curso de cello e meditação, porque ele é envolvido com yoga e tudo mais. Só que o Luiz me surpreendeu muito. Ele falou assim, olha, eu saí da Unirio, não tive uma aula de como abrir uma empresa, como fazer uma planilha, como vender meu trabalho, como... Aí eu falei, pô, que bacana, né? Logo, tudo bem, eu vejo o Luiz sendo altamente empreendedor, mas logo ele que é bem
abstrato, metafísico. Uhum. E tá aí uma coisa que às vezes a gente não tem, né? Pô, ia ser bacana ter tido umas aulinhas de informática na pós-graduação também, porque chega uma hora dessa, você sabe resolver. É. E o pior é que muda tão rápido, né? Porque são problemas que vão surgir. Faz um tempo que eu estou mais envolvido com isso, né? Trabalho direto online, mas também as ferramentas mudam tanto e está sempre se renovando que a gente acha que sabe, daqui a pouco já mudou, já é um problema diferente. Então, isso aí faz parte, não tem problema nenhum. O pessoal diz que está dando para ouvir bem, eu acho que é Tá ótimo. tranquilo. Depois a gente põe uma foto tua, né? Já está lá na divulgação, está uma foto bem bonita do Fábio, né? A maioria das pessoas que está aqui já conhece, sabe quem é, não tem problema nenhum. Antigamente era só rádio, né? É tão bom, eu gosto de ouvir rádio, acho bem legal. Tá certo. Eu acho que a gente fica tranquilo, vamos conversando, o conteúdo não perde em nada, né? Não tem problema nenhum. Então, a gente fez a outra live, então vou só fazer uma breve introdução e aí a gente vai querer te ouvir mais, né? Do que eu ficar falando. Já falei, já fiz meu marketing, já fiz tudo. Então, a gente já temos outra live, que está salva aqui, né, no meu Instagram, onde a gente começou o início aí da história do Fábio, né, contando que vem de uma família de músicos, onde ele começou a estudar. Talvez, não sei se você achar interessante, Fábio, até pode fazer um resuminho, assim, bem rápido, ou então a gente já começa mais ou menos do momento que a gente parou. Igual é uma conversa livre, né, ela não precisa necessariamente seguir essa cronologia 100%. Então, eu te deixo à Tá. vontade, se você quiser resumir um pouquinho ou quiser seguir, fica tranquilo, vai falando e a gente vai conversando. Pode ser assim? Pode. Eu acho até, André, que como a gente já entrou nesses aspectos na outra, uma coisa, a gente pode começar de onde parou, e uma coisa que Tá. eu vi você falando ali sobre, enquanto eu estava tentando conectar, que foi sobre autoconhecimento. Sim. E foi um assunto até que a gente abordou muito, e foi muito interessante conversar com a Karen agora, porque autoconhecimento Tá. para o músico significa, inclusive, o autoconhecimento do corpo, né? Que é Uhum. uma coisa que a gente acaba trabalhando pouco também. A gente entra naquela Sim. rotina de ensaio, de estudar música para ir para o ensaio da orquestra ou para nossas apresentações, mas esse autoconhecimento, de forma geral, na carreira musical, eu acho que é uma das grandes, um dos grandes patrimônios que o músico profissional pode ter. Mas eu só quis abrir esse comentário, mas acho que se a gente puder seguir, porque Tá o resto está ótimo, gravado lá. tá tranquilo. Ontem também eu só quis oferecer essa posição com o Baldini, ele também preferiu. E no fim a gente acaba indo para frente, para trás, né? E é bem tranquilo. Quem tiver curiosidade de saber mais especificamente, pode assistir a outra live. Perfeito, Uhum, tranquilo. Então tá fica à bom. vontade onde você quiser retomar aí, vou te deixar bem livre, tá? Certo. Eu acho, André, que uma coisa que a gente podia começar a falar é que, por exemplo, quando você faz essa conversa com os músicos profissionais e que estão em formação e que estão pensando na carreira deles, você está falando sobre assuntos que a gente não aborda na nossa formação, né? Sim. Uhum. E acho que é por isso que eu quis falar um pouco sobre o Lui, sobre essa percepção dele, ou sobre essa percepção que eu tive com a Karen hoje, falando sobre esse cuidado com o corpo, que também é uma coisa que na nossa formação não está presente. Se você pensar Uhum. bem, alguém que faz dança profissionalmente nem sonha de fazer um treino sem uma sessão de alongamento de 1 hora antes, né? Uhum. E, e acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente abordou um pouquinho também com o tal do perfeccionismo, Sim. que eu tava até falando com a Karen também hoje, que é o seguinte: eu às vezes saio do concerto de horas de estudo e fico mexendo meus dedos como se estivesse tocando cello, porque eu estou incomodado com alguma passagem que eu ainda não estou satisfeito, e aí eu não dou nem tempo do meu músculo recuperar Uhum. da ação repetitiva, né? Então, eu acho que essa questão do perfeccionismo, ela gera várias barreiras para a gente. Isso não significa, claro, a gente não tentar o nosso melhor em tudo, o tempo todo, mas Claro.
Uhum. E saber que, às vezes, ir para uma nota 9 é suficiente, você não precisa ir para o 10. Você vai ter outras chances para chegar no 10. Sua vida inteira. É aquela coisa assim de eu acho que está sempre evoluindo de maneira saudável, é mais sustentável até, né? Se a gente pensar até na questão física e psicológica, enfim, algo que é cada dia um pouquinho melhor, né? Do que buscar uma perfeição imediata, né? Que depende de um processo muitas vezes, né? De ter essa paciência, né? Exatamente. E, às vezes, até entender também, André, que o processo não é um processo linear, né? Uhum. Então, às vezes você está se sentindo super-homem porque foi bem em 3, 4 concertos, você faz um que é horrível. E eu acho que o atleta já tem esse autoconhecimento de uma forma muito mais desenvolvida, porque o mesmo Neymar tem jogo que não joga nada. Parece que não entrou em campo. E aí, no dia Aham. seguinte, e pior, hein, um músico, mal ou bem a gente recebe uma crítica num blog ou num jornal dizendo que a gente foi mal no dia. E aquilo não tem impacto nenhum na sua carreira no final das contas, né? Porque Sim, sim, ninguém nem lê aquele negócio. O atleta ainda é xingado, né? A mãe dele é sim. xingada, a avó. Ele a torcida quer bater nele no final do jogo, muitas vezes, né? Exatamente, cerca o ônibus. A gente, pelo menos, essa pressão não tem, né? Não. Mas é muito interessante para mim ver o atleta que às vezes tem um rendimento muito ruim em um jogo, na quarta-feira, e no domingo tem um rendimento de excelência. E sabe lidar com essa situação. Eu tô rindo porque eu moro num prédio aqui, né, em Porto Alegre, do lado de um clube, que é a Sojipa. É um clube muito forte na questão do esporte. Tem vários atletas olímpicos, né, alguns atletas que já participaram, ganharam medalhas, enfim. E tem um amigo nosso aqui do prédio que é do judô, né? É o Felipe Kitadai. Ele vai para campeonato mundial, Olimpíada, já participou. E sempre é uma emoção, porque ele tem uma esposa, é um casal jovem, e ele sai, a gente nunca sabe. O cara pode voltar com uma medalha, pode perder na primeira luta, tudo pode acontecer, né? E faz parte mesmo, né? O cara chegar lá, de repente ele vai apanhar direto, enfim, ou pode ser campeão, pode ganhar uma medalha, e essa emoção tão violenta de saber ganhar e saber perder também, né? Faz parte da carreira deles, né? E a gente talvez não tenha esse preparo mesmo, inclusive essa consciência da questão física e psicológica, eu acho que a gente está muito atrás do esporte, de maneira geral. É uma coisa que você falou, que teve aulas, né, até em Nova York, com profissionais que estavam trazendo essa questão da psicologia, do esporte e tudo mais. Agora, retomando um pouco, né? Isso. Acho que o saber perder, a gente não é ensinado a isso, né, André? Aham, Porque se você olhar, você, sei lá, você é um jovem, está estudando música e você vai ver algum solista se apresentando, você vai ver o currículo, é uma maravilha, né? São ali 2, 3 parágrafos de vitórias. Só que aham, talvez a parte mais interessante não está lá, que é, foi quando deu errado, quando não funcionou e como aham. que a pessoa se recuperou daquilo, né? Como que a pessoa teve uma palavra acho que muito importante para a gente, que está sendo muito usada mesmo na psicologia, que é a tal da resiliência, que é esse poder de recuperação. Isso mesmo, perfeito. Eu acho que é até interessante a gente explicar bem. Eu demorei um pouquinho para entender, né? Eu estudo muito psicologia, tudo isso, né? Estou acabando até uma pós-graduação agora em psicologia positiva, que estuda muito essas questões, enfim, do que leva a pessoa a ser mais realizada, o que traz mais satisfação. E os aspectos negativos, eles são muito importantes também, né? Então, com certeza a gente aprende muito mais, às vezes, com aquilo que não deu certo, do que com o momento que tudo funcionou. Porque a gente não precisa questionar, né? Funcionou, funcionou, maravilha, que bom. Mas quando dá errado, a gente precisa entender por que que deu errado. Mas, enfim, a resiliência, talvez para quem não tem essa clareza, e eu demorei para saber o que era isso, é um conceito que vem da física. Quando a gente deforma um material, aquela capacidade que o material tem de voltar à sua condição natural, vamos dizer assim, né? Eu amasso um negócio e ele volta, e não quebra. Em vez de quebrar, ele volta.
Então, é essa resistência, né, de sofrer um impacto e depois voltar, né, à sua situação saudável, vamos dizer assim. Essa resiliência. Perfeito. Uma coisa interessante, E, né, enfim, que eu acho interessante trazer aqui, e aí eu vou me comportar, deixar você falar mais, e como eu estou me enxergando, eu estou, enfim, estou brincando. E essa série de lives, eu estou conversando com vários músicos sobre a vida deles, e quase todos trouxeram essa ideia, que foi um momento marcante na vida deles, ter uma necessidade, uma dificuldade, uma adversidade, e foi ali que surgiu uma grande oportunidade de desenvolver alguma coisa. Não é porque estava tudo bem, tudo maravilhoso, né? Então isso é uma coisa muito boa, inclusive da gente pensar no momento atual, que representa um desafio, uma dificuldade. Isso é sim uma oportunidade da gente se reconhecer, perceber a nossa capacidade, nossos pontos fortes, o que a gente pode fazer de diferente, porque quando está funcionando tudo perfeito, não há necessidade dessa reflexão, né? Enfim, eu vou te deixar falar isso, agora. eu acho até que eu tive uma sorte, quando eu era Uhum, adolescente, de ter trabalhado muito com o Márcio Malar, e que foi um grande mentor para mim. Então, sentei para tocar para ele poucas vezes, em termos de aula mesmo, né, de instrumento. uhum, Mas sim. as horas de conversa e de ensaio também, porque a gente esquece isso, André, que na música você aprende muitas vezes mais na prática do que dentro de uma sala de aula. Isso é meio Uhum, ignorado no meio uhum, musical, mas precisa ser uma mistura saudável das duas coisas. Mas o Márcio sempre me falava que é no momento de crise que a gente cresce. Ele mesmo me contava os casos dele, e que aí eu olhava, né, ele tocando maravilhosamente bem, e na minha cabeça eu pensava, pô, tá exagerando, né? E aí, conforme os anos foram passando, eu fui ver a importância desse ensinamento dele, porque realmente a crise, às vezes, até quando ela é de um viés psicológico, e na música a gente tem várias vezes isso, ela vem por uma necessidade de mudança. O seu corpo entende que chegou uma hora, sua psique entende que chegou uma hora que não dá para fazer as coisas como você fazia antes. Então, a crise, nesse aspecto, eu acho até que isso daí é uma sabedoria milenar, né, dos asiáticos, das uhum. religiões asiáticas, de várias das escolas de pensamento, também de filosofia. Quando a gente sabe aceitar o momento de crise, é um momento de crescimento. Esse termo da resiliência, vale a pena abrir um parênteses, que a gente tem estudado aqui no Natal, a atuação dos professores em projetos sociais. E sempre me incomodou um pouco que a pessoa vai dar aula de cello, ou de contrabaixo, de violino, num projeto social, mas não faz ideia, né, de qual é a real função ali. E me incomodou sempre quando isso é visto como caridade, porque o projeto social não é caridade. O projeto social é um crescimento para o professor também, né? É dar voz a quem não tem voz, e com isso daí você aprende. Mas aí até um professor de psicologia aqui da UFRN que acompanha esse trabalho criou um termo para os professores de projeto, que é o tutor de resiliência. E ele Legal. passou a listar quais são as habilidades do tutor de resiliência. Uma delas é o saber ouvir, porque a gente não é psicólogo, então, Sim. ou psiquiatra. Então, se alguém chega com um problema grave, você não vai poder. Você pode até criar um problema maior se tentar interferir, né? Mas Uhum. só de você criar um espaço de conforto onde a pessoa pode se expressar com tranquilidade, já é uma coisa importante. Então, eu acho que esse tema resiliência, ele acompanha a gente tanto na carreira como performer, como na carreira como empreendedor, porque de um jeito ou de outro, todo mundo tem que empreender. Você vê, por exemplo, os professores de universidade que empreendem e os que não empreendem, são perfis diferentes. Eu Sim. posso entrar numa Tem até um universidade. nome, né, para isso, só uma palavrinha, só para sem desviar o assunto, que é o intraempreendedorismo, né? Eu gosto até de ensinar isso. Intraempreendedorismo é a pessoa empreender dentro de uma instituição. Tem até um nome próprio, né? Mas só esse parênteses. Pô, legal, eu não conhecia esse termo, eu gostei. Porque é isso mesmo, Uhum, é o professor que vê, poxa, eu tenho essa estrutura toda à minha disposição, o que eu posso fazer com isso? uhum, E
Você vai fazer muitas tentativas, vai ter erros e acertos, mas é diferente da pessoa que fala assim, não, eu vou fazer a minha parte que está no meu contrato e pronto. Sim. Eu falo isso, André, que eu estava comentando até com alguns colegas, por exemplo, nessas circulações que eu tenho feito nos hospitais, as pessoas falam, poxa, isso é uma maravilha para quem está lá. Eu falo, olha, pode até ser legal, mas para mim é melhor ainda. O que eu ganho com Uhum. isso, eu acho que quando você tem uma visão de vida de empreender, porque o empreendedorismo ele é muito associado à criatividade, né? E à expressividade num sentido mais amplo, que é poder se expressar. Não só Uhum. expressividade, tipo, pô, bater um santo na hora que eu toquei, eu vou ser expressivo, não isso, mas poder expressar suas ideias, seus conceitos. E, por exemplo, uma universidade, um projeto social, ou mesmo uma orquestra, né? Quantos músicos de orquestra virem para o diretor artístico e falam assim, pô, tô com uma ideia. É. Ah, Uhum. Geralmente, isso daí eu queria compartilhar com os músicos que estão aqui de orquestra. Eu acho que não... Pô, vamos sair dessa no Brasil de ir para o ensaio, depois ir para o bar reclamar do ensaio da orquestra. Não, pô, do maestro, do administrador. Venham com suas próprias ideias. Se vocês têm propostas, que nem o ministro do Supremo falou no retrasado, qual é a sua proposta? Em vez de criar o problema, busque soluções. Algumas delas vão dar errado, porque vários projetos que eu fiz na minha vida não funcionaram, mas eles são sempre aprendizado. Eu acho que essa sua fala, esse treinamento que você está fazendo com os músicos, é importantíssimo por isso. Essa mentalidade do músico, seja de universidade, seja professor, seja músico de orquestra, que senta lá, faz o trabalho e vai embora, isso é muito frustrante. Não tem como a pessoa ser feliz assim, né? E você tem que ter propostas, pô. Você tem que... eu acho que as administrações, a maioria delas, de orquestra e de universidade, querem isso. Porque você trabalhar sozinho é muito ruim, né? Alguns Mais não, do que mas nunca, sim, mas eu acredito plenamente que cada vez mais é necessário, né? Não é nem só mais uma opção, porque se a gente não mudar e não criar, não renovar, seja onde for, as coisas não vão acontecer, né? Ontem na conversa com o Baldini, ele chamou atenção com isso também e falou assim que a gente, por exemplo, inclusive a vida do artista é como se fosse um copo que a pessoa enche, enche, aí toca, aprende, passa uma fase, ele esvazia e tem que encher de novo. Eu achei interessante essa imagem, porque isso acontece, as formas de trabalho vão mudando, os desafios aí econômicos, sociais, e a gente tem que estar sempre criando soluções. Esse criar soluções que é empreender, seja a nível individual, a nível de uma instituição, de uma orquestra, de uma universidade. E quem é que faz isso? São as pessoas que estão ali dentro. Eu acho que muito é culpa nossa dos músicos, né? Se me permite, agora me empolguei, que a gente muitas vezes tem uma atitude passiva de não fazer nada e ficar reclamando. Aí a gente cai num círculo vicioso que a coisa só tende a piorar, né? Eu acho perfeito isso que você falou, tem tudo a ver com o trabalho que eu faço, é de perceber o que cada um pode contribuir e criar. E o artista, né? O que é um artista? Ah, assim, basicamente seria uma pessoa que cria, que tem criatividade, sensibilidade, e a gente não usa isso na questão dos negócios, vamos dizer, né, das formas de trabalho, de buscar soluções que não só dentro da sua arte, né? Eu acho que isso é muito uhum. mal utilizado por nós. Enfim. É verdade, André. Eu acho que no o pouco que eu conheço do mundo corporativo, através dos meus amigos que têm uma atuação mais nesse sentido, me parece que a gente está saindo de uma situação de chefe e subordinado para situações de equipe, onde as vozes Uhum. são ouvidas não pelo ego das pessoas, por nada disso, mas porque simplesmente, como dizia o ditado revolucionário uruguaio, juntos somos mucho más que dos. É. A união de forças é uma... Isso também eu aprendi muito na minha circulação pelos países nórdicos da Europa. Por exemplo, não Aham. existe hierarquia de aluno e professor de uma forma negativa. Então, o que acontece? Muitas vezes é o aluno que conduz a aula. Muitas vezes
Você vê que na Finlândia, por exemplo, o conceito de educação deles, o aluno escolhe o que vai fazer. E deu certo, né? A gente sempre pensa isso. Então, eu acho que as novas gerações vêm já com ideias diferentes, o que é bom. Sim. E eu acho que a gente tem que aprender com eles, que todas as vozes são importantes, né? E não, tipo, essa coisa do chefe, o subordinado. E o músico da música clássica, principalmente, corre um risco extremo de entrar nisso. E por isso, se a gente for avaliar, se a gente fosse fazer uma pesquisa, está aí uma interessante para um trabalho de mestrado de alguém que está assistindo. Índice de satisfação com o trabalho nas orquestras profissionais brasileiras. Isso é baixíssimo. Porque, né, com algumas exceções. Não pela qualidade musical, não por nada disso, mas porque as pessoas sentem como uma obrigação e não como algo que elas fazem parte e propõem com ideias e cabe a nós, músicos, fazermos essas proposições também. Eu vou dizer que hoje em dia 90% dos diretores e administradores são bastante abertos. Perfeito. Sabe que eu estudo muito na questão da psicologia positiva, esses modelos de liderança, de satisfação com o trabalho, desenvolvimento da carreira, e uma das coisas mais importantes que se fala é o engajamento, né? O engajamento é isso que você está falando, o envolvimento que a pessoa tem com aquele trabalho, com aquele projeto, com aquela atividade, né? Ela se sentir envolvida com aquilo. Para isso, é importante que os líderes, né, ou seja, da forma de liderança que for, ouçam, né, as pessoas. Então, isso é muito importante. Mas, para que ouçam, as pessoas têm que se manifestar também. Na verdade, eu acho que existe, de uma certa forma, uma cultura que a gente foi treinado, às vezes não se dá conta, que estimula pouco isso, né? Então, eu defendendo um pouquinho aqui a categoria, não só dos músicos, nós, trabalhadores, a gente é treinado para ser um pouco passivo nessa questão, né? De ser mais um técnico, alguém que vai tocar bem e vai fazer aquilo que quem nos contrata pede. Então a gente não tem pouca oportunidade de exercitar isso. Eu acho perfeito isso que você está trazendo, é assim, fundamental. E eu acho que a questão já vem mais de baixo mesmo, da educação. Que nem você trouxe, né, o modelo da educação da Finlândia e outros países, onde já não é assim. Já o aluno é ouvido desde o início. Meu filho estuda numa escola que é bem parecida. Então, quando tem um problema, eles têm uma assembleia de classe, desde os 8 anos de idade, menos, para discutir o que eles podem resolver, cada um dá sugestões, então vai exercitando isso desde pequeno. A gente não teve, muitas vezes, não teve esse exercício, mas nunca é tarde, né? Eu acho que, pelo contrário, então a gente tem que correr um pouquinho atrás do prejuízo e sair dessa postura mais passiva, né? Perfeito isso que você falou, achei. E essa experiência mesmo de ter visto lá, né? É verdade, André. Eu acho que essa... Quer ver uma coisa que Na época eu não conseguia nem pensar sobre isso, mas no período que eu toquei como músico profissional, seja na USB, seja na USEF, seja em qualquer orquestra, né? Quem era de fora olhava e falava assim, poxa, que coisa maravilhosa, você ter o privilégio de trabalhar numa orquestra. E na época eu pensava, não, pô, é só o que eu faço, é só o meu trabalho. Mas eu acho que isso vem, você como artista, você é treinado a ter criatividade o tempo todo, né? E aí, se você chegar numa situação em que você não pode nem se expressar, como é que você vai se expressar musicalmente se você não pode nem expressar? E expressar, aí eu queria fazer um discernimento, que é reclamar é uma coisa. E eu tenho muito pouca paciência com isso atualmente, meus cabelos brancos não permitem demais. Agora, uma ponderação bem feita é muito capaz dela ser ouvida. E aí tem esse caso do pertencimento que você está dizendo. Sabe por que eu amo a UFRN? Tem gente que fala que eu sou radical pela UFRN. Eu sou mesmo. Agora, a UFRN é o seguinte, se eu tiver uma ideia aqui, eu pego meu celular, ligo para o reitor, ele me atende. E melhor ainda, ele estuda cello. Então ele entende, apesar de ele ser um super cientista, em Princeton, eu acho que essa questão eu chamo isso de expressividade, eu vou ainda achar um termo melhor, porque na expressividade, aliás, cada vez eu acho mais importante que as pessoas toquem com sinceridade. Então, quando eu vejo a pessoa fazendo teatro demais tocando, eu falo, opa, tem alguma coisa ali que não é verdadeira, né?
Então, essa expressividade sim, sou membro de uma orquestra, qual é o meu projeto? Pô, eu vou levar o quarteto da minha orquestra para tocar num hospital hoje, e o pessoal que está lá internado e os médicos vão ouvir um instrumento sendo tocado no nível profissional sem ter que ir numa sala de concerto, né? Então, eu acho que isso daí é uma atitude propositiva e isso daí, André, dentro do empreender, Uhum. empreender, não sei se vocês têm estudo sobre isso, mas é hábito também, né? Como qualquer outra coisa, como a gente estudar afinação, como estudar vibrato, como Com você cria um certeza. hábito de ter uma vida que empreende ou um hábito de ter uma vida passiva, que é muito chato. Com certeza, acho que é uma postura, uma mentalidade, né, que a gente vai exercitando. E eu fui, por exemplo, posso dar um pouco, a Dora pergunta aqui, está com um probleminha técnico, e a gente decidiu fazer assim mesmo, por isso que o Fábio não está aparecendo, mas o áudio está funcionando bem. Então, eu acho que é uma questão de mentalidade. É interessante a gente chegar aí, né, que muitas vezes a gente não se dá conta, que é um padrão, né? Então, a gente precisa romper um pouco esse padrão. Às vezes é difícil e precisa haver um certo estímulo da questão das lideranças, me parece. No teu caso, né, você tem uma experiência muito boa aí na universidade, que é um líder que ouve e estimula isso, né? Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Mas eu concordo que essa tendência disso ir se abrindo cada vez mais, né? Então, o que acontece? Essa questão dessa mentalidade, e tem uma palavra que eu acho muito interessante, que é gerar valor. O que é gerar valor? O empreendedor, ele pensa em gerar valor. Ele pensa em primeiro fazer alguma coisa que vai valorizar ali o seu trabalho, o seu ambiente, para depois ter o resultado. Eu acho que isso é uma grande armadilha, que às vezes a gente não percebe, e a gente foi educado, né, tradicionalmente, todos os profissionais, e a gente vai fazer um trabalho, vai ser pago por hora, e a gente só faz o trabalho se alguém me pagar a hora. Aí, se não tem aquele mercado, eu não faço nada e não acontece nada. Então, essa questão de tomar iniciativa, criar projetos, investir, esse gerar valor é um investir. Primeiro eu vou investir, eu vou lá e faço. Depois aquilo vai passar a ser necessário, as pessoas vão valorizar. Num segundo momento, é uma mentalidade diferente. Eu acho que isso a gente precisa exercitar conscientemente, assim mesmo, porque senão a tendência é reproduzir um modelo antigo e ficar aí na reclamação. Né? E quando a gente reclama, a gente tem razão, mas não tem resultado. Né? Geralmente tem muito pouco resultado, ou zero de resultado. Ainda, além de não acontecer nada, ainda piora o ambiente, né? Fica um ambiente negativo. Essa questão do ambiente dentro das orquestras, por exemplo, é uma coisa que deveria ser bem trabalhada, né? Você vê que, sei lá, as orquestras contratam um monte de gente administrativa, ou mesmo músicos, não sei o que lá, mas coisas básicas a gente não tem, tipo um fisioterapeuta dentro da orquestra, um psicólogo. Uhum, Ah, uhum, uhum. imagina você ter uma equipe de atletismo que não tenha um fisioterapeuta, não tenha um psicólogo, ou que Sim. crie. Esse ambiente hostil é um ambiente contraproducente, daí com certeza. O meu professor, o Harvey Shapiro, ele tinha uns dedos muito cheios de artrose, depois dos Uhum. 90, inclusive os dedos eram tortos, e ele conseguia tocar melhor do que todo mundo daquele jeito. Inventou uma técnica nova. Imagina, sei lá, Django Reinhardt teve aquele problema também com os dedos, tocava só com dois dedos e inventou uma técnica nova, né? Olha E só. Uhum. ele falava uma coisa interessante, que o problema, não adianta você ficar com raiva dele e nem reclamar dele, adianta você achar uma solução. E para tudo na É vida exato. existe uma solução. Se você está Uhum, batendo a uhum. cabeça é porque você não achou o caminho certo ainda. É isso aí. Então é essa questão da postura, né? Da gente decidir se colocar como uma vítima ou como alguém que vai ter uma atitude proativa mesmo, né? De buscar uma solução e não ficar sempre reagindo àquela questão que nos é colocada. Eu acho que isso é o essencial, né? E aí a gente geralmente não percebe o poder que tem. A gente tem muito poder de mudar as coisas, né? Tanto a nível individual e ainda mais se for coletivo, né? Num grupo, enfim. Acho isso fundamental. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fábio. Então, dentro daquela sequência que a gente estava conversando da semana passada, que você começou, né, jovem, na família de músicos, lá no Rio de Janeiro, começou, enfim, a estudar violoncelo, aí estudou um pouquinho na Unirio, depois foi para os Estados Unidos,
né? Tem toda aquela história interessante, quem quiser assistir, bem legal. Conheceu uma senhora no voo, isso acabou levando a uma série de situações, você acabou estudando na Juilliard, fez bacharelado lá, depois fez outros cursos. Aí, se a gente poder retomar um pouquinho desse momento, daí como é que você, depois lá, e a partir daí voltou para o Brasil, porque aí você tocou em algumas orquestras, né? Chegou a tocar em orquestra, como mencionou agora, e depois foi para a universidade, foi morar em Natal, né? E puder nos falar um Isso. pouquinho como é que foi essa trajetória aí para completar a história que a gente contou na primeira, que você contou na primeira live, eu acho bem legal para ter essa sequência. E o que te Claro, motivou, claro. por que você decidiu entrar na universidade e não seguir nas orquestras, por exemplo? Olha, eu quando estava acabando a mestrado em Nova York, eu já estava meio desgastado lá, porque Nova York era um lugar incrível na época do Bill Clinton, porque era uma liberdade de expressão, de pensamento. Aí bateram os aviões na torre, começou com aquele negócio de eixo do mal, muitos discursos até parecidos com o que a gente ouve hoje em dia. E aquilo, cheguei a ficar um ano e meio mais lá, e o Márcio Malá me ligou e falou assim: Fábio, é o seguinte, eu preciso de um outro primeiro cello aqui no SB, e a gente vai abrir o concurso. Queria muito que você fizesse, tem outras pessoas, a gente vai ser uma abertura geral, mas eu quero incentivar que você venha fazer a prova e tudo mais. No final, acho que só eu que fiz a prova mesmo, porque eles estavam pedindo um repertório bem pesado e graças a Deus eu estava saindo do mestrado com tudo debaixo do dedo, né? Aquela época da vida que você tá 10, Uhum. 12 horas por dia ali batalhando, nunca mais volta a isso depois, né? Mas a ideia era abrir um projeto social na Rocinha. E essa era a proposta da SB, e por isso que o Márcio queria que eu estivesse lá com ele no projeto social. Bom, depois de um ano da SB, não teve projeto social nenhum, e aí a gente acabou pedindo demissão, 8 chefes de naipe, e caiu o regente titular da época. Até o golpe fatal quem deu foi o Arnaldo Cohen, no jornal O Globo. E aí, na época, no Brasil, não tinha nenhum emprego aberto, né? Não tinha nem essa mentalidade de empreender, principalmente. E o único emprego que estava era o ZESP. E aí eu fiz a prova, tive a sorte do National gostar muito de mim, de cara, assim, porque eu era muito novo ainda, acho que eu tinha 25, e passei um ano lá, fiz muitos amigos lá no ZESP. Sempre que eu vou para a Sala São Paulo, o Festival de Campos do Jordão, uma festa, reencontrar com as pessoas. Quando eu voltei de Nova York, uma coisa importante citar: todas as portas estavam fechadas no Brasil, viu? Fora um ou outro, e eu tive a sorte de, na Ubra, ter um apoio muito forte da Elga Ela. da Hela e do Thiago. Uhum. E uma discussão que a gente tem que trazer à tona no Brasil é o que a gente faz com o Guilherme Monegato, que é uma super estrela internacional, com 26 anos de idade, com o Natan do violino, que toca absurdamente bem. Por que esses meninos não estão na temporada da USESP, do SB, da Filarmônica de Minas? Por que eles vão ter que virar solistas no exterior para depois ter carreira no Brasil? É uma coisa que a gente tem que discutir, não de uma forma agressiva, mas botar na mesa, né? Porque Porque para é mim, isso, André, né? é Uhum. muito mais interessante para mim ouvir o Natan, que é um menino que saiu da Mangueira, no Rio, foi ajudado pelo Fábio Assunção, está fazendo uma carreira em Viena, do que ouvir um solista B e C que venha do exterior, entendeu? O Uhum. Natan vai tocar melhor, na minha ideia, mas não é só isso, não. Entendi. O histórico Uhum. de vida. Bom, esse foi um parênteses rápido, mas na USESP, aí sim, eu entrei em contato com o Instituto Bacarelli, estava começando na época. E Uhum. aí foi minha forma de empreender, foi o Instituto Bacarelli, foi onde eu aprendi muita coisa, era uma Legal. casinha pequena, mas ali eu senti que a minha missão no Brasil está muito mais voltada à didática do que à parte da orquestra. Esses Uhum. assuntos que a gente conversou antes, do ambiente orquestral, me incomodavam. Uhum. E eu acho que a gente vai chegar num amadurecimento no Brasil em que os músicos tenham não só o orgulho de tocar na orquestra que eles tocam, mas que eles sejam felizes. Todos eles. Quer dizer, todos é Uhum. impossível, né? Porque a gente é ser humano, Sim. mas
vai ser aquela sensação, pô, tem ensaio hoje, que maravilha, né? Quando eles tiverem essa participação maior. Mas aí surgiu a vaga em Natal, André, eu vim na loucura para cá. Eu estava dando aula em Brasília, na UNB na época, uma vez por mês, e eu falei com um aluno meu assim, olha, meu sonho era ir para o Nordeste morar. Eu acho que o futuro do Brasil é o Nordeste. É muito potencial de talento, de... Aí ele chegou um dia e falou assim, vai ter vaga para o UFRN. Eu não sabia nem onde é que era Natal. Eu tive Sim. que olhar no É mapa. novidade total. Do nada, assim. Novidade. Aham. A gente fica zoando que o Jorge Bush não sabia que Buenos Aires não era no Brasil, como a gente não sabe também. Se a gente for Sim, perguntar das capitais da região norte, a gente fica perdido, né? claro. Não Aí sabe fui nem eu que é a olhar no região mapa. norte, nordeste, né? O pessoal confunde muito, às vezes a gente fica em dúvida mesmo se tal estado é no norte ou no nordeste. É normal, é tão É grande, né, isso. também. Exatamente. Muita gente acha que eu moro em Belém, porque Natal, Jesus, Belém, né? Aí eu falo, não, Belém, é o Belém é mesmo meio tema. longe de onde eu moro. É, é só tipo 5.000 quilômetros, sei lá quantos, mas tudo bem. Mas aí eu dei uma sorte de pegar o FRN numa fase, primeiro da universidade ser uma universidade jovem, 60 anos de idade, Uhum. com uma escola de música com uma estrutura que não tem igual no Brasil de universidade, estrutura física. Sim. E Uhum. peguei aquele período do Reúne, que foi uma reestruturação das universidades, que a gente tinha muito aporte de recurso. Então eu pude comprar 12 cellos para o FRN na época. Legal. Aham. Trouxemos professor da Juilliard, do Conservatório de Paris, do... Então, foi assim, eu acho que se eu chegasse nesse momento, até minha realidade de construção seria bem diferente. Se fosse a mesma Sim. condição da escola de Uhum. música daquela época, nessa, e com essa realidade de financiamento, seria totalmente diferente. Mas foi aquela coisa de estar na hora certa, no momento certo, uma universidade que ama a música e coloca a música no mesmo patamar das outras ciências. Isso é uma coisa que nem sempre acontece, né? Com certeza. Uhum. E que às vezes a gente tem que explicar que o que a gente faz é muito difícil, que a gente não fica lá só tocando e curtindo, né? Muita gente de Sim. outras áreas às vezes tem essa visão, mas a gente tem uma missão É. educativa, inclusive, de explicar que não é assim. Sim. E aí, André, um comentário que eu queria fazer, que o último sobre essa história, quando eu vim para Natal, muita gente ficou assim, pô, você vai para Natal, sua vida artística no Brasil vai acabar. Você tem que estar no Sim. grande centro musical, Rio e São Paulo. Eu lembro que um colega meu me ligou e estava me falando isso, e ele falou assim, pô, você foi para aí, você enterrou sua carreira, e eu morava num prédio que tinha vista para as dunas de Genipabu, e eu só pensei assim, pô, enterrei bem pra caramba. Escolhi bem o. Escolhi bem. Só que o que É. aconteceu foi, na verdade, o efeito oposto, porque coisas que Aham. eu não fazia em São Paulo eu passei a fazer porque eu virei estrangeiro, entre aspas, né, que o Brasil tem muito isso. É, Sim. e também meu contato com a Europa, Natal, Lisboa, é um voo de 6 horas. Então, é difícil o ano que eu não tenho concertos na Europa, ou que eu não vou dar aula, ou que muitas vezes vou Vai 2, 3 direto. vezes Aham. direto. Então, Não, foi uma, não foi precisa uma passar aposta pelo grande centro. Aham. é, foi uma aposta arriscada na época, em termos de carreira, em termos familiares também, né? Porque minha esposa mudou para Natal sem nem conhecer a cidade. Sim. Mas que hoje em dia, assim, eu dou graças a Deus de ter feito essa escolha e dos colegas que eu tive aqui. A universidade cresceu muito depois que eu cheguei, por causa da reestruturação das universidades. Hoje tem, pô, Flávio Gabriel no trompete, Joana de Holanda, Dorval Sezete no piano, todas as últimas, o Maiorino, que gravou a Orquestra de Campinas a vida inteira, hoje é nosso professor de engenharia de som e atua junto com a gente. Então, se eu Fernando olho para Dedo. dedos, exatamente, se eu olho para o nível do corpo docente que foi contratado dos tempos que eu cheguei para cá, é absurdo. Uhum. Mas Ótimo. eu acho que. Eu não sei até que ponto, André, até essa minha coragem de falar assim, não, eu vou sair daí mesmo, do Sudeste, e vai dar certo.
Não sei até a que ponto isso também incentivou um pouco outros colegas a verem que não é o fim do mundo você tomar uma decisão na sua vida e ver se o negócio vai ou não, porque a pior coisa que vai acontecer é você voltar para onde Claro, estava, não vai né? morrer, não vai enterrar. No máximo poderia ficar um pouquinho e depois volta, né? Isso é interessante porque a gente pode perceber que as coisas têm fases na vida, né? E a gente pode experimentar as coisas e pode mudar. Nada é definitivo, assim, né? Poucas coisas são definitivas mesmo, né? Muito poucas coisas. E a gente está sempre em constante evolução, as coisas estão mudando, as fases vão se sucedendo. Por isso, muitas pessoas que eu venho, inclusive, ajudando aí a desenvolver seu trabalho profissional, independente da fase, pode ser uma pessoa que às vezes nem sabe ainda qual a profissão, um momento crítico, olha só, apareceu aí, beleza. Nos últimos 3 minutos deu certo, né? De repente até a gente fecha e abre outra, se você não se importar, só para a gente poder concluir com calma, porque eu não, agora até fiquei em dúvida e horário realmente que começou, deve estar bem no finalzinho. Quem sabe a gente faz isso, pode Tá. ser? Aí a gente Eu, conclui eu, com calma. Ou Vamos, não? eu consigo ficar mais uns 10 minutinhos, que aí eu preciso botar as crianças para dormir. Tá Só não ótimo? vamos encerrar agora, André. Vamos Tá, aproveitar até os últimos segundos, que eu não sei se você reabrir, se eu volto. tá, Porque esse telefone, tá, esse Samsung aqui tá tão doido que tá. É é melhor a arriscado, gente né? aproveitar. É, Tá. Então, assim, então é onde você está agora, né? Chegamos ao momento atual da tua carreira. Claro que tem vários detalhes que poderiam ser comentados a mais, mas, enfim, né? A gente começou na primeira live do começo do teu estudo, chegamos onde você está agora, e me parece que está muito bem. Foi uma aposta, né? De certa forma, e eu noto que isso é uma coisa importante também, porque as pessoas, elas buscam também novidades, desafios, né? Às vezes aquilo que parece garantido nem sempre é tão estimulante, né? Nem sempre é o melhor caminho, e isso é bem legal de cada um ir construindo o seu caminho. Como eu tenho conversado com vários músicos, não só nessa série de lives, eu tenho percebido isso. Aquela pessoa que tende a arriscar mais, confiar na sua intuição, né, na sua motivação, tende a ser uma pessoa mais realizada do que aquela que vai mais pelo garantido, pelo aquilo que aparentemente é mais seguro, porque coisas que aparentemente são mais seguras não são mais, né? A transformação é muito grande, né? Hoje em dia, enfim. Então, eu queria te deixar, quem sabe, as últimas considerações, eu livremente, né? acho até, André, puxando um pouco da sua história de vida, Sim, você vê, você era escola da Orquestra de Caxias, né? A sim, Orquestra de Caxias acabou agora. Se você acabou. não Sim, tivesse redimensionado a sua prática profissional, talvez agora você estivesse numa encruzilhada. exatamente. Então eu acho que a gente tem muito a crescer o tempo todo com as oportunidades que aparecem na nossa frente. E o risco é importante. Para você, a partir da sua prática de músico, repensou um monte de coisa e está ajudando com um monte de gente agora a repensar as práticas individuais das pessoas. Mas isso daí você teve que sair da sua zona de conforto, que era ir para o ensaio, estudar a sua parte, tocar de forma competente e tudo mais, e pensar em um monte Total. de coisa que antes não seriam nem cogitadas, né? Então, Com eu acho certeza. que e isso daí envolve risco, porque, claro, mas eu não sei nada que funcione bem que não envolva esse tipo de risco, né? Na verdade, tudo tem risco, né? É uma ilusão, assim, quando a gente pensa que tal coisa é um caminho garantido, tem segurança total. Cada vez menos isso não acontece. Até bom, eu acho ótimo você tenha falado isso, porque eu vou fazer esse workshop amanhã, né? Convido o pessoal a assistir, só precisa se inscrever, onde eu comento isso e eu realmente acredito. Eu acho que a segurança está no autoconhecimento. Essa é a segurança, ela está dentro, não está fora. E geralmente a gente não explora muito isso. E autoconhecimento com relação ao que eu tenho de bom, qual é o meu potencial, o que me motiva, o que faz sentido para mim, que eu percebo ali um propósito. Isso é aí que está a segurança. Porque a pessoa não é limitada a tal emprego ou mesmo a tal atividade. A gente tem um potencial que pode ser aplicado de várias formas, mas é uma combinação bem pessoal. Vai acabar, temos 26 segundos. Então eu te agradeço muito, eu É. acho que a gente pode ficar por aqui mesmo e te deixo aí
o adeus final. Muito obrigado, André. Foi um prazer, cara. E acho que o pessoal vai aproveitar muito aí no curso a partir de amanhã. E que a gente repense nossas práticas e nossas possibilidades, né? Que a gente é criativo, vamos usar isso de uma forma positiva.